Você sabia que às vezes você pode estar simplesmente sabotando a tua alegria, o bem-estar da tua vida, sem ao menos perceber? São hábitos silenciosos que, se você não se dá conta, eles vão estragando o teu dia, o teu bem-estar e a tua saúde emocional. Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir os comportamentos que mais drenam a tua alegria de viver, e à medida que você descobre que comportamentos são esses, você vai ter como evitá-los e assim conseguir sentir a alegria nas coisas mais simples da vida, como talvez você não sente há muito tempo. Fica comigo. Muito prazer, eu sou a Auricélia, sou psicóloga. Nesse canal aqui, o Descubra Seu Poder, nós falamos sobre tudo que diga respeito ao seu bem-estar emocional, ao teu bem-estar espiritual. Então vamos lá, vamos começar. Que hábitos são esses que, às vezes, sem perceber, você vai simplesmente repetindo porque está no piloto automático, né? Então é importante a gente saber essa questão do piloto automático, que são coisas que nós normalmente fazemos sem que a gente possa se dar conta. Porque, como em outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, normalmente o piloto automático é aquele caminho que a nossa mente já está acostumada a seguir. E pelo fato de ser um hábito, muitas vezes a gente acaba não questionando, acaba simplesmente fazendo. Então, o primeiro deles que eu quero falar com você aqui, para que você possa prestar atenção se você faz isso na tua vida, é o hábito da reclamação. Eu sei que você já ouviu falar disso, mas muitas vezes a gente sabe de uma coisa, ouve falar uma coisa, mas a gente precisa ser lembrado disso para não ficar repetindo. Então, todas as vezes que você reclama, quando você já está vivendo uma situação que por si só, ela já é difícil, ela já é desafiadora, ela já exige de você, quando você reclama, essa situação ela fica ainda maior, ainda mais pesada. Então, ela, pela própria natureza, já é uma dificuldade. Então, quando você fica repetindo a reclamação e fala de novo e reclama de novo, a sua mente ela vai revivendo aquilo tudo de novo e de novo. Então, o que acontece? Como você fica na repetição da reclamação, é como se você sentisse de novo as emoções sabe aquele disco arranhado? Você sentisse as emoções dessa situação que te causa dor ou sofrimento, sempre numa intensidade que vai voltando. Então, fique muito atento à questão da reclamação, porque é como, você sabe, vou até te explicar ainda com mais profundidade, você sabe qual é o significado da palavra reclamar? Imagina quando você está clamando por algo, a palavra clamar significa implorar, né? Então, você está implorando por aquilo. Então, o reclamar é o fazer de novo, reclamar. Então, sem saber, sem perceber, você está chamando aquela situação de dor para você, né? De novo e de novo. E como reclamar se torna um hábito, aí você vai viver mais daquilo, porque o teu mundo, a tua realidade, ela é construída pelas palavras. Imagina só, né? Você tá conversando com alguém, ou você começa a assistir um noticiário só de notícias ruins, ou tá do lado de uma pessoa, vamos supor que você é uma pessoa que reclama, e você tá do lado de alguém que reclama muito também. Aí aquela pessoa vai e fala disso, fala daquilo, fala de outro problema, fala de outra situação, daqui a pouco você tá se sentindo mal com aquilo, não é? Então, às vezes, você faz isso sem perceber, às vezes reclamando sozinho, e aquela situação que já era difícil, ela fica mais ainda. Por quê? Porque você tá fazendo aquele flashback
daquela circunstância mais uma vez, de novo e de novo e de novo. E também você está reforçando o piloto automático da reclamação por causa da repetição. Pelo fato de você repetir de novo e de novo e de novo, aquilo vai se estabelecendo na tua mente de uma maneira que depois fica até difícil quebrar. Então, sempre faz isso agora. Sempre que você perceber que você for começar a reclamar, você para, epa, aí você faz o quê? Em vez de reclamar, aí vamos para um outro passo. Você vai tentar ver alguma coisa de positiva, de boa daquela situação. Por mais que você, mas não tem. Algum aprendizado tem, né? Alguma coisa que você precisa desistir de fazer. Desistir no bom sentido, tá? Algo que você estava alimentando que não deveria alimentar. Então você procura, você limpa o caminho para realmente ver aquilo que vai te fazer bem, aquilo que está relacionado ao teu bem-estar naquela situação. Porque pensa bem, todas as situações difíceis, se não acontecesse, não formaria a pessoa madura que você pode vir a se tornar em vários aspectos, né? Então tem um ditado que fala que os navios, eles não foram feitos para ficarem atracados, eles foram feitos para realmente enfrentar as tempestades, o mar difícil. Assim é a nossa vida. Então, quando você enfrenta as tempestades, mas buscando se centrar, buscando entender o que aquela situação está tentando te ensinar ou está tentando desenvolver em você, você consegue ver aquela situação de uma nova perspectiva. Vamos agora para o comportamento número 2, que é silencioso, que é automático e que muitas vezes você não percebe e que está drenando a tua alegria também. Que é o hábito de dramatizar ou potencializar ainda mais um acontecimento. Muitas vezes algo acontece porque faz parte da vida, aconteceu, né? E aí, quando você fica potencializando aquilo, aumentando a carga, sabe, carregar nas tintas, aumentar a intensidade de algo, quando você faz isso, quando você fica dando muito foco a isso, falando para todo mundo, aumentando, carregando nas tintas, dramatizando muito um fato, tornando ele maior do que o que ele de fato é, isso drena a sua alegria. Porque, pensa bem comigo, muitas vezes algumas situações elas só precisam ser encaradas como elas são. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você perdeu o emprego, né? Vou dar um exemplo assim, bem prático. Realmente é uma situação complicada, você perdeu o emprego, você foi desligado, enfim, aconteceu alguma coisa. Se você fica dramatizando muito isso, toda a tua energia que você poderia usar para encontrar soluções, ou para buscar outro trabalho, ou para buscar uma forma de melhorar teu currículo, de falar com alguém, sabe, todas as coisas que você poderia sentar, escrever no papel, fazer uma chuva de ideias na tua mente, quais são as soluções que eu tenho para essa situação aqui que eu estou vivendo. Então você direciona a tua energia para a solução, entende? Em vez da amplificação daquele fato. Então, ok, você perdeu o emprego, o que você pode fazer? Você pode começar um negócio, você pode fazer um curso, você pode empreender, você pode começar no mundo digital, você pode, enfim, você pode abrir a tua mente para coisas que essa situação te força a ver que você não veria se ainda tivesse, de repente, trabalhando naquele lugar, entende? E coisas que podem expandir muito mais a sua mente, te dar mais liberdade, ou fazer coisas relacionadas que tem mais consonância com os teus princípios. Então,
muitas situações elas só precisam ser vistas tais e quais como elas são, e você usar a tua energia para tentar resolver ou pedir ajuda de alguém que pode resolver ou que já viveu aquele fato e superou, né? Eu dei o exemplo aqui da perca do emprego. Então, o que realmente faz diferença é você encarar a situação de frente e buscar os caminhos para resolver. Quando você fica realmente muito tempo amplificando aquela situação, aquele fato, e isso vai fazendo com que aquilo fique amplificado, inclusive para a tua própria percepção. Então, aquele problema, ele tem ali um tamanho. Então, quando você fica falando, amplificando, ele fica maior, e a tua percepção daquilo é dizer, oh meu Deus, eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir transpor essa situação, né? Então, quanto mais você amplifica um problema, maior ele se torna para você. Tá muito relacionado sim ao primeiro comportamento da reclamação, mas aqui muitas vezes é porque isso se torna um vício, sabe? Então, você já viu aquela pessoa que às vezes você vai falar, ela tá vivendo ali um momento da vida desafiador, só que ela transforma aquilo num gigante ainda maior do que é. Então, o que eu quero dizer para você, se você faz isso, né, calma, respira e direciona a tua energia, em vez de amplificar, de tornar aquela situação que tem esse tamanho num monstro maior ainda, vai para as soluções. Tudo na sua mente é questão da atenção que você dá. Ao que você está dando atenção? Se você dá atenção ao tamanho da coisa e transforma aquilo em algo, uma montanha quase que insuperável, um Himalaia na tua vida, né, fica realmente mais difícil. E aí a sua força de vida, a sua alegria vai sendo completamente drenada por esse comportamento. Um outro comportamento que, sem perceber, você acaba drenando a sua alegria de viver é você ficar se autolimitando, ou seja, mais conhecido como falar mal de si mesmo. Isso é algo que, quando as pessoas fazem, muitas vezes crendo que isso é um comportamento de humildade, na verdade você está tirando, verbalizando, falando para si mesmo que você não é capaz daquilo, ou que você é pequeno demais para uma determinada situação ou solução. Então, quando você faz isso, você está declarando para você uma incapacidade que muitas vezes ela só precisa ser trabalhada ou lapidada para que de incapacidade se torne uma possibilidade. Então, quando algumas oportunidades estão diante de você, se você já se fala, não, isso não vou fazer, isso não é para mim, então é claro que tem situações que você se identifica, que você se alinha e outras que não. Mas muitas vezes você deixa de lado uma coisa que realmente tem a ver com você só pelo fato de você se diminuir. E pelo fato de você se diminuir, você baixa a sua autoestima. E a baixa autoestima, ela drena a alegria de viver. Então, toma cuidado quando você fala assim, eu não sou boa nisso, isso não é pra mim não, né? Tem gente muito melhor do que eu. Isso parece humildade, mas na verdade você tá se diminuindo, sabe? Se inferiorizando, e você vai ouvindo aquilo com a sua própria voz, você vai repetindo isso de novo, aí você fecha as portas para você de vez. Então para com esse hábito e, na verdade, em vez de pensar assim, você pode pensar da seguinte forma: se é isso que eu quero para mim, porque precisa fazer primeiro sentido para você. Se é isso que eu quero para mim, então o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, o que eu preciso estudar, o que eu preciso desenvolver para chegar nesse ponto que eu quero.
Então é muito diferente quando você faz uma pergunta como essa, que amplifica o seu leque de respostas, do que simplesmente ficar se diminuindo, se autodepreciando, pagando essa imagem de uma pessoa humilde, quando na verdade você está tirando de si, muitas vezes, a chance que você poderia ter de desenvolver algo em você que pode te fazer muito bem, que pode ser uma grata descoberta, entende? Então, a sua alegria de fazer algo novo, de se reinventar, de descobrir uma coisa nova, uma habilidade nova, ela depende muito da tua disponibilidade para isso também. Então, quanto mais você está disponível, quando você se torna uma pessoa ensinável em relação a alguma coisa, mais oportunidades aparecem para você. Então, se você tem esses comportamentos que eu falei aqui, então muda isso, segue essas dicas que eu tenho certeza que elas vão te ajudar e muito a recuperar a sua alegria de viver. E se você quer ir mais além do que as dicas, o conteúdo desse vídeo, eu tenho um treinamento chamado Ative Sua Mente, onde você vai aprender a ter um completo domínio da tua mente, da tua mentalidade, dos teus pensamentos, fazendo uma limpeza daqueles pensamentos, daquelas crenças arraigadas que mantém a tua vida sempre ali no mesmo patamar, no mesmo nível, sem conseguir superar. Então, esse curso é para quem realmente quer ter domínio sobre os próprios pensamentos e assim ter um domínio sobre a sua própria vida. Pegar a sua vida nas mãos e realmente decidir, eu vou por aqui, eu vou fazer isso, porque se você não consegue masterizar, dominar a tua forma de pensar, a tua maneira de enxergar o mundo, né? Então, quanto mais você domina isso, mais você se sente seguro de qual caminho você vai seguir, né? Então, eu vou deixar o link do meu curso no primeiro comentário fixado para você. E você aí me fala, qual desses comportamentos que eu falei você tem e vai mudar? Escreve para mim, vou mudar isso hoje. Eu sei que você viu esse vídeo até o final. Um beijo, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo e me espera para os próximos vídeos aqui do canal. Tchau!